Olá, seguindo com o nosso Pai Game, no último vídeo a gente criou aqui, né, a nossa vida aqui, né, o nosso contador de vida, que ficou muito bacana. Bom, para começar a pegar forma aqui e a gente começar a ter alguns comandos aqui, vamos adicionar outro jogador aqui. Por isso, eu já fiz isso aí na verdade e eu perdi o sinal de tela, então já está mais ou menos engatilhado aqui. Então a gente vai fazer, eu vou explicando aqui mais ou menos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o nosso inimigo, lógico, né? Então aqui embaixo aqui vamos fazer o seguinte, aonde a gente adiciona aqui, por exemplo aqui, eu já adicionei aqui. A gente já aprendeu a fazer isso aqui em vídeos anteriores, então eu não vou explicar muito isso daqui. Aqui a gente adicionamos ele no grupo, certo? E aqui a gente só simplesmente faz o for aqui nos inimigos, né? Igual eu peguei aqui, ó, for inimigo, inimigo grupo. Qual é o inimigo no grupo que a gente criou? Aqui, não é isso? Observe aqui que a gente tem o inimigo normal 1 e o 2. Então ele vai fazer e vai rodar para a gente. Isso aqui já é outro método que eu criei ali para a gente poder fazer os movimentos. Eu vou mostrar isso aí adiante. Eu perdi o sinal de tela e fazer uma coisa que já está feito né, gasta tempo aí, então não faz sentido. Então se eu rodar o nosso projeto novamente, então, ou seja, o nosso game já temos dois inimigos aqui. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte. Outra coisa que a gente fez aqui também é desenhar outra barra sobre a nossa vermelha lá, né? No caso, for me atingindo, vai chegar até o final que vai mostrar ali ela toda vermelha. Então aqui na nossa granada, bala, aqui barra vida. Então o que a gente fez? A gente simplesmente criou aqui o vermelho, né, que é a barra que está lá, e eu criei outra na cor amarela. E aqui a gente passa as mesmas medidas, que é o tanto de vida que eu estou tendo, e aqui multiplica pelo o tanto de ataques que eu levar. Então ele vai diminuindo, certo? Então esta barra vai diminuindo aqui. Aqui é o cálculo que eu fiz. Então eu pego a minha vida, né, as minhas, eu coloquei aqui por vida, que é tipo assim, cada vida que eu tiver vai receber o que? A minha vida total. Então estou passando toda a minha vida total para nossa por underscore vida, que está dividindo para o máximo de vida. Então ele vai pegar o máximo de vida minha e vai dividir pelo o ataque que eu tiver vindo daqui. Bom, bacana aí. Aqui também eu tenho que declarar esta cor, como vocês viram lá, vem aqui em cima e declara ela aqui, ó, como yellow. Aqui, esta preta aqui, eu coloquei para nossa borda em volta da nossa barra lá, para ela ficar visível, ficar bacaninha ali com aquela borda. Então simplesmente passei aqui, ó, desenhei ela aqui nas alturas, medida, tudo bacaninha. Tá aí, isso aqui já foi explicado em vídeos aqui no Self X, Y, tudo aí. Então vocês estão por dentro disso aí. Se a gente vir e rodar o projeto, ela já está lá, isso daqui que eu me refiro. Então a gente criou a nossa borda e a nossa barra amarela aqui. Se eu for atingido, vamos colocar aqui, vamos aqui no canto aqui, ela caindo, vamos ver aqui, vamos correr. Então observe aqui que ele contou aqui bacana pra gente. Bom, perfeito, é isso aí que a gente precisa. O que vamos fazer agora é dar movimento ao nosso inimigo, né? Então aqui eu criei aqui também, que a gente perdeu o sinal de tela aqui. Então o que acontece aqui é a classe, simplesmente a função do inimigo que eu criei.
Bom, primeira coisa, a gente faz a verificação se eu estou vivo e o jogador está vivo, certo? Se o inimigo está vivo e o jogador. Se a direção do meu jogador, que sou eu, for igual a 1, a posição direita do inimigo vai ser verdadeira. Então ele vai mover para a direita também. Agora, se não for, então o meu inimigo da direita passa a ser falso, que ele não vai para a direita, e o meu inimigo na esquerda, certo? Ele não vai ser para a direita, então ele vai voltar para a esquerda de qualquer jeito, ele não vai movimentar para a direita. Se o movimento do inimigo da direita, ou seja, da esquerda e da direita, então façamos o movimento. Passamos aqui nossos argumentos, então o self count ele vai passar a ser 1, então ele vai sempre movimentar. Bom, depois disso aí a gente faz uma verificação. Porque a gente tem que fazer uma verificação do nosso terreno, que a gente já explicou isso aí em vídeos anteriores. Então, se o movimento, a contagem de movimentos, certo? Vamos aqui rodar o projeto para vocês entenderem. Esta aqui, a tela aqui, é o nosso terreno, é a nossa cena, né? Então, eu estou fazendo uma verificação. Se o meu inimigo chegar aqui, então, se for maior do que o terreno, então isso significa que eu não quero que eles saiam aqui da nossa cena. Então, a gente está fazendo uma contagem aqui. Então, se o movimento, né, a contagem aqui, para eles andarem aqui dentro da nossa cena, se for maior do que o tamanho, que a direção dele passa a ser multiplicada por -1. Então, isso significa que ele não vai passar da nossa cena. A mesma coisa é na contagem aqui. Então, sempre vai fazer essa diferença aí. Bom, bacana. Certo? Então, o que vai acontecer se eu... Olha só, observe. Se eu rodar o meu projeto, o meu game, eles estão parados. Então, agora, se eu chamar cá no nosso loop, ele... Observe aqui. Cadê? Aqui. Então, se a gente fazer o loop agora, então ele vai começar a movimentar. Então, se eu vim aqui e rodar o game novamente, ele deu aqui o move counter. A gente esqueceu aqui, deixa eu ver. Ah, tá, porque no movimentar sempre ele vai ter que inicializar como 0. Como eu esqueci de tirar aqui o comentário, a hora que a gente executar aqui, ele vai vir aqui, vai começar o counter de 0, que é o movimento. Então, tá bacana aí. Se a gente rodar novamente, observe que os nossos jogadores já estão movimentando aqui dentro da nossa cena. Bom, agora é controlar eles. Até aqui a gente perdeu o sinal de tela. Daqui para frente a gente já vai continuar aqui normalmente. Bom, tem uma coisa a pensar. Vamos rodar aqui novamente que eu não falei. Observe que eles estão tipo assim, escorregando, né? E o nosso jogador ele pula. Observe lá que ele corre mesmo, ele faz um movimento ali de correr com as pernas. Vamos fazer o seguinte, é muito simples. Isso aqui é só chamar a nossa atualizar a ação, aqui já foi criado em vídeos anteriores. Então aqui é onde ele faz o movimento esquerda e direita, a gente simplesmente pede self ponto, o que, se eu não me engano, a gente colocou update ou atualizar ação, isso aí mesmo. Passamos aqui movimento 1 como argumento. Então vamos fazer o seguinte, observe que agora ele já está andando assim como o nosso jogador aqui. Observe que está tudo bacana aí. Agora o que a gente precisa fazer é colisões, né? Quando um encontrar com o outro, a gente nunca é amigo de inimigo, né? Então tem que fazer essas verificações aí. Bom, perfeito. Aí o que a gente pode fazer também é que ele está correndo um pouco demais. Então aqui onde é que a gente mexe aqui com
o argumento aqui da velocidade, que a gente colocou 5. Se quiser colocar, por exemplo, 2, pode colocar, ele vai ficar mais devagar. Lá observou que ele já está tendo a velocidade menor. Se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos pôr 10, ele vai voar ali, né? Então vamos só verificar e observou isso aí. Então não é isso que a gente quer. Então vou deixar 2 mesmo. Creio que ficou numa velocidade aí bacana. Tá bom aí, perfeito. Bom, vamos declarar aqui uma variável para os nossos inimigos. O que eu preciso fazer é quando ele tiver parado, ansioso ou coisa qualquer. Então, para que a gente faça isso aí, vamos aqui na nossa classe soldado. Aqui tem o tipo da nossa animação. Pode ser que depois aqui. Então vamos inicializar elas aqui. Eu vou colocar selfie, por exemplo, pode ser o que? Ocioso, por exemplo, coisa qualquer assim. Vamos startá-la como falso. Também vou dizer que meu selfie ocioso vai ser igual. A gente precisa do counter, né? De uma contagem. Então vou colocar assim, counter. Vai inicializar também como 0. Mais à frente vocês vão entender isso aqui que eu quero dizer aqui. Então vamos fazer o seguinte. Para isso aí também, antes que eu me esqueça, a gente precisa importar o nosso random. Então importa o que? Random. Desta forma aí, bacana. Bom, aqui então a gente pode começar. Vamos aqui no nosso inimigo. A gente está trabalhando com o nosso inimigo, não é isso? Cadê ele? Nosso game. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a verificação. Então, aqui, if, se a gente estiver vivo. Eu já expliquei isso aqui. Então, façamos uma verificação. If myself.ocioso, não é isso que a gente colocou? Se for igual a falso, faça o que? Vamos pedir ele para fazer isso aqui. Então vamos indentar este código todo aqui. Então simplesmente vou pegar aqui, ele bateu aonde? Aqui, não foi? Deixa eu ver novamente. Isso aqui é uma maneira de aprender aí, tá, pessoal? Então dá um tab, ele indenta aí. Perfeito. Outra coisa agora que eu tenho que fazer é o nosso render, né? Que ele vai fazer uma marcação. E depois que a gente rodar o projeto ali, o game, vocês vão entender. Eu vou explicar este espaço aqui para vocês, que é muito importante vocês saberem disso. Então, faça uma verificação. Se o meu random, certo? Agora sim, ponto. Rand int desta forma. Então, se neste redor uma área, eu vou especificar aqui 1,10, a gente consegue controlar qualquer ação. Então, se for igual a 1, 2 pontos, certo? Então, para ter uma área mais abrangente, sim, mais espaçosa, eu vou colocar aqui uns 200. Então, abrangindo aí, eu quero que faça o que? O meu self ponto que a gente colocou ocioso, né? Isso vai fazer o que? Um ponto true. Então ele já vai começar a tipo assim, a nos perseguir, digamos assim, para você entender. Próxima coisa a ser feita, então assim que ele começar a querer perseguir, a gente também tem que fazer uma verificação aqui. Ou seja, a gente tem que fazer o set do nosso count. Por quê? Porque senão os dois vão se chocar. Observe que aqui a gente está trabalhando só com o inimigo, tá, pessoal? E não com o nosso jogador. Então a gente está especificando aqui velocidade entre os dois jogadores, condições e tudo está aí, ou seja, entre os dois inimigos. Então, ele começando a perseguir, eu tenho que dizer que meu self ponto ponto ocioso, não é isto? Ele vai receber o que? No count vai ter que trazer ele para uns 50 por aí afora.
Outra coisa que a gente precisa fazer aqui também é aqui nessa condição, tem que trabalhar ela. Por quê? Porque se eles não tiver movimentando, não tiver parado, não tiver aqui, como eu coloquei aqui, ocioso, né, na perseguição, então que eles zeram aí. Então não pode nem movimentar e nada aí, que zera, para tudo aí. Então depois aqui eu entro com a condição else. Aqui observe que a nossa condição começa aqui, tá? Esse else vem aqui, tá? Não aqui. Então podemos fazer desta forma, indenta o código, eu vou pôr aqui embaixo, else, dois pontos, vamos pedir então que o nosso self ocioso counter vai ser menos igual a 1, para ele tirar, né? Vai parar. Também precisamos fazer uma verificação, então if self.ocioso counter for menor, neste caso aí, que 0, que também faça o que? Para tudo, né? Então self ponto que ocioso passa a ser false. Outra coisa que tem que ser checado, como eu estou passando aqui, então ele vai parar tudo, a gente tem que fazer uma verificação. Vamos dar um Ctrl C aqui. Então, cá em cima, onde começa tudo, então, façamos a verificação. Então, if, tá? Cuidado com isso aqui. Então, podemos fazer assim. If, contra o V, eu vou dar espaço. Então, se a tiver ansioso, então vai ser igual a falso. Se for igual a falso, que vai acontecer o que? And, colocamos aqui e pedimos também. Então, if se estiver igual a falso, então ele começa a entrar em ação aqui. Então, ele movimenta, faz tudo aqui. Chegou cá, a condição é o contrário, ele começa tudo novamente. Bom, eu creio que é só isso aí. Temos que atualizar a ação também, né? Aqui observe que a gente deixou ele como 1, então quando isso tudo acontecer, que ele parar, tem que fazer uma atualização aqui também, antes que a gente não esqueça, porque senão ele não vai prosseguir, né? Chegou aqui, fez, viu que tá falso e nada acontece aqui, então ele para, não continua. Então a gente traz aqui nosso self, atualizar a ação, passamos ele para 0 aqui também. Bom, aí ele começa tudo do zero. Vamos fazer o seguinte. Já é hora de mexer com as colisão, né? Para isso aí, vamos aqui na nossa classe, cá em cima, no nosso inimigo, ou seja, no nosso soldado. E vamos fazer o seguinte, temos que criar aqui um retângulo, né? Como a visão dele. Então aqui depois do counter, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um self ponto, pode ser qualquer coisa, eu vou colocar visão desta forma, a gente ainda não tem nenhum, não é isso? Então vamos deixar assim, visão. Então vai ser igual que a pygame.rec e vamos passar aqui as posições, eu já expliquei isso, eu só vou passar por cima, então vai ter 0, a gente pode colocar 105, vírgula 150,20. É isso aí, creio que vai ficar bom. Depois a gente pode poder conferir se vai ficar legal. Então essas posições aqui eu já quando a gente criou os nossos primeiros retângulos de imagem lá das nossas munição, tudo a gente passou isso aqui, então eu vou passar batido. Então a gente já criou a nossa variável visão. Aqui então vamos fazer o seguinte, antes então dele entrar fazer a marcação da nossa cena, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui que o nosso self, então isso aqui eu vou explicar ali, vai ficar melhor assim para que vocês entendam. Então, ponto, eu vou pedir que me mostre no centro. Se for igual que a visão, então vamos por lá, self ponto, eu quero na direção do rect, ponto, vamos pedir aqui o centro do no center x, vamos pedir aqui, se for maior que 75,
multiplicado, então com self ponto a direção, preciso de fazer isto aí, vírgula, e o self da direção, ou seja, do retângulo, a gente tem que pegar no center do y também. Então, center na posição y. Então, o que vai acontecer? Vamos rodar aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar rodar, para a gente entender. Então, observe que a gente tem dois inimigos aqui, certo? Então, eu tenho que medir essas duas diferenças aqui que a gente está criando. A gente criou um retângulo em volta deles aqui, que é a visão que eles vão ter. Então, se esta visão deles chegar aqui a o que a gente pediu aqui, observe aqui que a gente pediu aqui. Se a visão do centro do meu jogador for igual ao y, a gente colocou aqui mais 75 multiplicado pela direção da centro do retângulo do y, então ele vai fazer essa captura aí, ele vai tipo assim, ele vai sentir esta presença, digamos assim, e vai começar a tirar. Então observe aqui, vamos supor que isso aqui é eu, isso aqui é o inimigo. Então se eu vim encostando, quando chegar ali na longura especificada que a gente especificou, se for multiplicado aqui e mais 70, a posição do retângulo X for mais 75 multiplicando pela do Y, então isso tá me detectando uma presença. Então aí o inimigo vai começar a atirar em mim. Deu para vocês entender? É meio difícil explicar isso aí em português. Algumas coisas eu já não sei mais falar em português, explicar direitinho para que vocês entendam, mas aí eu fico pensando e tento traduzir da melhor forma para vocês. Mas tá bacana aí. Agora, para que isso aí aconteça, então, para ele poder começar a tirar e detectar esta presença aí, precisamos fazer verificação, né? Então, aqui, depois que ele seta o meu ocioso counter, então, vai fazer o que? Vamos pedir ele. Então, observe a indentação do código, tá, pessoal? Então, vamos fazer a verificação. Então, if se o self, ponto, a gente colocou a visão, não é isto? Visão. Se for, se ele fazer um collide, que collide, como é que fala? Colisão, não é isso que é collide em inglês que fala? Traduzindo, às vezes eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, aí dificuldade, que é difficult, é muito mais fácil falar em inglês, dificuldade de falar alguma coisa. Então, o nosso collide o que? Rect, eu quero o rect, este aqui, ó, collide rect, que é a colisão do nosso retângulo. Então, está sendo o inimigo que? O nosso jogador, não é isto? Ponto rect. Desta forma aí. Então, se colidir o meu inimigo com o jogador, vai fazer o que? A gente precisa atualizar, né? Então, self ponto, se eu não me engano, a gente colocou atualizar ação. Isso aí, jogamos para 0 novamente. Então, tendo a colisão, ou seja, tendo a presença, não é isso? Então, vai fazer o que? A gente chama o nosso método que a gente já criou em vídeos anteriores. Ponto atirar, se eu não me engano. Isso aí, pronto aí. Tá feito aí. Bom, então ele começando a atirar, então se tiver colisão, tudo bem. Agora, se não tiver, aí a gente precisa fazer o seguinte, vamos colocar aqui um else e ele executa esta linha aqui. Então vamos indentar este código aqui. Vou selecionar aqui até aqui e dar um tab aí para ele indentar. Isso aí, bacana, perfeito. Então, basicamente é isso aí. Vamos rodar o nosso projeto. Então, se eu ficar parado, ó, como ele me enviou, ele detectou.
tá me atirando, não é isso? Então vamos ver se vai funcionar. Morri. Está aí, bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos executar novamente, vamos fazer os últimos toques aqui. Então, se eu atirar nele, então atirei no outro, ele morreu, então eu tô aqui atingido aqui. Vou pegar as minhas vidas aqui para ver se ele vai contar. Contou exatamente. Se eu vim pra cá, pra minha... Pegou, contou direitinho e tá aí. Então tá perfeito. O que a gente fez até então tá bacana aí. Bom, se você gosta desse tipo de projeto, deixa seu gostei, deixa seus comentários aí, as sugestões nos comentários, divulga o nosso canal aí nas suas redes sociais e principalmente a sua inscrição aí no canal, que está aí, ajuda a gente a manter o nosso canal com projetos como este aqui. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.